Beleza com vocês, pessoal? Hoje eu tô fazendo um vídeo meio que diferente pra vocês, tá? Hoje eu vou trazer a história, pessoal, desse lugar aqui. Que aqui tá enterrado, pessoal. Muitas histórias tá enterrado aqui nesse cemitério. Então hoje eu vim trazer um vídeo diferente. Eu vou trazer uma reportagem sobre o Hospital de Tratamento da Lepra, pessoal, hoje pra vocês. Eu espero que vocês assistam com atenção pra vocês verem, pessoal, como que essa doença trouxe sofrimento para as pessoas desse local aqui, né? Trouxe muito sofrimento, pessoal, e muita gente que está enterrado hoje aqui nesse local sofreram muito com essa doença que afetou eles aí, pessoal, no passado. O hospital, pessoal, ele veio aqui para Bauru na década de 1925, se eu não me engano, 24, 25, e em 1933, o Estado tomou de conta aí do cemitério, pessoal, ou do cemitério, não, desculpa, do hospital. Em 1933, o Estado entrou, né? Aí começou a colocar mais médico e tal. Antigamente, pessoal, vai ter tudo aí para vocês ver no documentário, aí vai ter tudo, essas histórias. E no começo aí do tratamento, não tinha o tratamento para lepra, né, gente? Que é uma doença muito grave na época. Muita gente sofria, né? Então eles traíam um óleo de uma fruta que eu não me recordo agora o nome, mas traíam um óleo e aplicava nas pessoas que tinham problema da lepra, que hoje se chama hanseníase, né? E então essas pessoas não tinham evolução da doença, só era cada vez mais grave a doença e não tinha resultado. Até que chegou, vai ter tudo isso aí que eu tô falando aí, tô dando uma prévia para vocês, tá? Chegou um médico aí, depois que o Estado tomou de conta, chegou um médico aí que começou a ter ciências aí de alguns remédios e conseguiu aí o tratamento dessa doença, que aqui hoje em dia, pessoal, penso tanto de história, pessoal, que está aqui enterrado hoje nesse cemitério. Muitas histórias, pessoal, muitas lembranças estão aqui dentro hoje. Tem gente aqui dentro, pessoal, que nem a família sabe, que abandonou aí quando criança no hospital e abandonou e foi embora, que tá no documentário também que as famílias não queriam nem saber de quem tinha lepra, nem a família queria saber, então estão aqui, pessoal. Muitas histórias estão enterradas hoje aqui. Eu quero que vocês vá até o final desse vídeo e assista até o final para vocês verem a história desse hospital. Que história de tristeza e também de alegria, né? Porque conseguiram a cura nesse hospital que é referência aí. É referência internacional esse hospital aí, contra a lepra. Então o sofrimento é tanto, pessoal, que aqui está escrito: aqui acaba o sofrimento da vida. Vocês veem como que é triste, né, pessoal? Aqui está escrito: aqui acaba o sofrimento da vida. Então vocês veem como a palavra é forte. Então ele sofria tanto na vida que é um alívio para eles ter partido dessa terra, né? E hoje estou aqui na frente desse cemitério, estou acostumado até a gravar vídeos aqui, para trazer esse relato para vocês aí. Eu espero que vocês assistam até o final aí, e que vocês guardem no coração essa história tão triste e emocionante ao mesmo tempo, que foi onde eles encontraram a cura, mas os primeiros sofreram muito aí, beleza? Até a Cheguei aqui dia 23 de março de 43. Não lembro a idade, se era com 13 anos ou 14 anos, era por aí. E eu tô aqui até hoje, já 66 ou 67 anos aqui. Então, se viu preocupada com essa situação, tanto com a situação, as condições de saúde deles, como também o medo da contaminação da sociedade, resolveram se reunir e criar um asilo aqui na região de Bauru. Então, essa sociedade se uniu e foi a união de 60 municípios aqui da região de Bauru. E cada município se comprometeu a contribuir com 10% da sua arrecadação anual para a construção do asilo Colônia Aimorés.
Então o engenheiro que fazia as plantas e os próprios doentes que eram os construtores. Em 1933, por uma portaria do Estado, que foi criado o Departamento de Profilaxia da Lepra, o Estado acampou esse asilo para abrigar esses doentes, aonde poderia se dar melhores condições de vida. Bom, eu me internei no hospital pequeno que tem lá em Florianópolis. Eu tinha 13, 14 anos. Eu cheguei até pavilhão infantil. E não era fácil. Havia muita injustiça, também tinha cadeia. Se um doente desobedecesse o diretor ou se um médico, ele ia para a cadeia. Havia, em todos os hospitais, era tudo a mesma coisa. Aí eu senti um certo desconforto, não estava passando muito bem. Aí conversei com meu amigo do banco, ele me encaminhou para um médico da época lá, que era o Dr. Arnaldo Prado Curvelo. Eu me apresentei a esse médico, ele colheu lâmina de material e pediu que levasse no hospital de base, antigamente era o Santa Casa, né? E depois de uma semana que ficou pronto os exames, eu levei lá para ele de volta. Aí ele abriu o envelope já. Aí ele foi categórico, falou, olha, primeiro ele usou um pouco de psicologia e me preparou, né, para dizer qual que era o meu problema. Aí ele chegou no finalmente e falou, ó, é o seguinte, você está com uma doença que até um certo tempo era perigosa, mas agora está com a ciência avançada, tem cura fácil, mas você está com lepra. Quando ele falou lepra, quase desmontei da cadeira. Então eu pedi um prazo de 10 dias, pelo menos, para eu poder acertar a minha situação toda e vim para cá, em 57. E era interessante porque a características desses asilos era o quê? Um ambiente fechado e de autossustentação. Era todos nós que fazíamos, né, o trabalho na enfermagem, tudo, não tinha ninguém, a não ser os pacientes. Eles tinham a área de pessoas sãs, a área de pessoas intermediária e a área de doentes. Mas aqui eu passei muito mal, mano, porque é a reação da medicação, toda aquela coisa toda, né? Mas eu, graças a Deus, eu fui acolhido por uma família que morava aqui. E no fim ela tornou-se minha esposa. Era uma cidade como qualquer uma outra. Existia prefeitura, existia delegacia, existia toda uma área social, que ficou esse museu aqui, ele é uma das áreas sociais construída, igreja, escolas. Mas eu casei-me aqui, naquela igreja que tem a igreja Nossa Senhora das Dores, em 59. 8 de fevereiro de 59 eu casei com ela. Ela era enfermeira, ela me tratava, mas deu para superar a doença, eu tratei, sarei, graças a Deus, retornei para a cidade, mas aí já casado, né? Mas aposentado pelo banco. Então, com essa vinda do Departamento de Profilaxia da Lepra, foi instituído que todas as pessoas que eram portadores de hanseníase, elas eram obrigatoriamente internadas aqui. Naquela época ainda tinha mais de 1000 pacientes morando aqui, da época compulsória. Eram pacientes com severas incapacidades, deslocadas da comunidade e da família, que pouco a pouco foram saindo. E as primeiras cirurgias foram feitas nesses pacientes, é decir, com deformidades muito sérias. Os resultados das cirurgias não foram tão bons como em pacientes mais novos, mas de qualquer maneira demonstrou o que pode ser feito. Muitos desses pacientes saíram daqui graças à melhora
da aparência física, que diminuiu o estigma da doença. Eles vinham aqui super jovens, desde crianças, muitos eram crianças ainda. Então, essa sociedade, ela era constituída como uma sociedade normal lá fora. Então, existia sim as estratificações sociais, existia as diferenças, né, culturais aqui dentro. Tinha famílias que tinham posses, né, que mandavam dinheiro, então eles conseguiam frequentar os eventos que tinham aqui, e as pessoas que não tinham esse apoio familiar não tinham como frequentar. Então existia teatro, existia cinema, existia banda de jazz, teve aqui, mas nem todos tinham acesso a isso devido à deficiência financeira. Os pobres, o que anda mal vestido, que nem eu mesmo, né? Então, mal arrumado e os colarinhos duros, então eles nem davam nem confiança para nós. E era tudo doente. Existia também os namoros, né? Porque eles se casavam aqui dentro. Naquela época, eles não tinham perspectiva para sair. Então, eles formavam famílias aqui dentro. Um ajudava o outro aqui, porque era tudo unido, muito bacana mesmo, né? Tinha que ter união, senão não vivia. Aqui eu levei outra vida, aliás, não só eu, como todo mundo. Aqui você muda totalmente sua história. Nunca tive mágoa por estar ali dentro. Ao contrário, passou a ser o meu paraíso, até hoje. Porque foi aonde eu fui me sentir bem e não tinha olhares assim de acusações, que eu era isso, que eu era aquilo. Então, para mim, até hoje, o hospital é um paraíso. Nem a sociedade queria eles lá, nem a família também, né? Então, era uma forma de ter um cuidado, um lugar para eles ficarem. O paciente convivia com a família anos e anos e a família não tinha conhecimento da doença. Às vezes a gente vem com um objetivo, mas aqui acontece coisas diferentes, mas eu, graças a Deus, eu me recuperei, estou sarado, desenvolvo meu trabalho normalmente. Esse movimento ele perdurou até no início da década de 40 em hanseníase e percebeu que deu certo. Antigamente se tratava com algumas substâncias que não se tinha absolutamente certeza do efeito, por exemplo, o óleo de chalmugra, que é um fruto que se extrai um óleo e se aplicava em injeções intradérmicas. Depois, evidentemente, evoluiu muito e na década de 40 começou a se usar sulfonas ou adapsona, com resultados muito bons, muito importantes. Na década de 80 se propôs agora a chamada poliquimioterapia, que se associa a adapsona, a rifampicina e a clofazimina para um tratamento geral da doença. E em 1946, quando se efetivou mesmo a cura, né, um medicamento eficaz, o Instituto ele deixou de chamar Asilo Colônia, ele passou a ser Sanatório Aimorés. E foi assim uma nova fase, né? Houve a divulgação de que tinha tratamento e incentivo às pessoas que tinham hanseníase para virem se tratar. As pessoas que eram internadas, elas já haviam contaminado a pessoa lá fora. Então, não resolvia internar aquela pessoa, isolar aquela pessoa doente. Então, em 69, foi instituído o fim do isolamento compulsório. Agora já tem um
um processo que o paciente vem, faz o tratamento e retorna ao local de origem. No entanto, o Instituto, aqui no estado de São Paulo, não só o Instituto, mas os demais sanatórios, eles assim ficaram receosos em abrir as portas e como ressocializar essas pessoas que haviam sido retiradas da sociedade, né? O preconceito era muito grande. E então iniciou-se um movimento a partir de 65, 69, o movimento de reabilitação dessas pessoas. A hanseníase mora no nervo, lesa os nervos. A cirurgia pode fazer muitas coisas para melhorar. Tem pacientes que totalmente incapacitados, eles voltam a um emprego, a uma vida normal. Que satisfação maior que essa pode haver, de poder ajudar um ser humano, irmão, voltar a uma vida normal. Foi aonde aqui no Instituto Lauro de Souza Lima se investiu muito com a ajuda de organizações não governamentais e assim comandada pelo nosso Dr. Opromola, as terapias de reabilitação física, né, e social. O Dr. Opromola, que foi quem dirigiu essa instituição desde o começo, foi ele que mudou de colônia ao hospital e do hospital ao instituto. Ele já tinha desde o começo a visão de que as incapacidades físicas dos pacientes hansenianos eram causa do estigma e de incapacidade funcional muito severa nos pacientes. Então era necessário reabilitar essas pessoas para que elas pudessem sair aqui de dentro, se reintegrarem à sociedade. Ficaram só um grupo de, acho que tem mais de 50 pacientes hoje, que estão totalmente incapacitados, que não têm aonde ir, que ainda seguem sendo atendidos como merece um ser humano, não mais como um leproso. E foi até quando essa vila, que é aqui a Santa Terezinha, foi formada, porque era difícil para eles se reinserirem numa cidade grande ou numa sociedade normal. Então eles começaram a construir suas casas fora do isolamento, né? Mas próximo do instituto, para quando necessitarem estivessem próximos, e próximo da cidade. Não, saí uma vez, saí, foi trabalhando numa firma, depois pegaram e denunciaram que eu era doente, né? Aí precisei voltar. Muitas não tinham nem para onde ir, elas não tinham mais famílias para voltar. E outros não tinham condição financeira de comprar sua casa e de voltar, então continuaram morando aqui dentro. Inclusive até trocaram o nome, né, em vez de lepra, passaram para hanseníase, né, para que é um termo mais suave, né? Que foi uma medida para se tentar reduzir todo esse preconceito, né? E só no Brasil existe essa terminologia. Quem trata correto não transmite a ninguém. As pessoas têm uma visão distorcida do que é uma pessoa que tem hanseníase e como trata. Não tem nenhum problema, você pode ter uma vida normal igual todas as pessoas. Porque eu acho que não existe algum tipo de preconceito encoberto por aí. Então que as pessoas se informem melhor, veja que o tratamento é tranquilo e aqui é muito bom. E para um pouco e tratem a gente como pessoas normais. Só que assim a gente tem uma vida um pouco mais fácil lá fora. Perdura esse preconceito, ele tem assim um forte impacto social e ele influencia diretamente nas nossas ações de eliminação da doença.
E vários trabalhos são feitos, né? Divulgação na mídia, a divulgação de que hoje é uma doença tratável, que você pode tratar sem deixar sequelas, desde que se busque o tratamento cedo. Mas o medo ainda, ele é muito forte. Então eu acho assim, que vamos dizer, a sociedade destruiu o meu psicológico de 14 anos. Então eu fiquei com isso, guardou. E até hoje eu sinto dificuldade. Se eu quero ir no dentista, não sei se ele vai me aceitar ou não. Sabe? Então eu sempre acho que o problema não é mais a sociedade, é eu comigo. E eu acredito que muitos passam por isso. As pessoas às vezes pensam que um antigo leprosário continua a ser um antigo leprosário, de exclusão. Pelo contrário, o Instituto hoje, ele de uma instituição que realmente segregava as pessoas, tanto de um lado como de outro, hoje ele é uma instituição absolutamente aberta e um exemplo vivo de que a hanseníase é uma doença absolutamente tratável, em que não há necessidade de haver estigma contra ela e que há uma necessidade de uma integração, e é possível essa integração entre os pacientes de hanseníase e a comunidade. A mensagem que eu tenho é que eles vêm aqui para conhecer hoje o asilo Condoré Moraes, que hoje é o Instituto Lauro de Souza Lima. Tudo mudou. A maior parte do meu tempo era Canadá, mas o centro da minha vida sempre foi o Lauro de Souza Lima. É uma satisfação pessoal muito grande de poder ser partícipe desse processo. Para mim é minha casa. A melhor casa que eu tenho é aqui. Não existe outra. Conquistei várias amizades aqui, que conservo até hoje, que ainda temos. E, enfim, embora com muita dor, com muito sofrimento, mas eu fui um privilegiado aqui, assim, com certeza. A minha verdadeira casa é essa aqui. Sem mágoa, de coração. O Instituto, ele começou a se destacar em outras áreas que não era só a hanseníase. Ele se expandiu em outras áreas da dermatologia sanitária. Então essa capacitação, ela se voltou também para a equipe multidisciplinar e começou a ganhar espaços, mais espaços, né, internacionalmente, e começaram-se a vir os pesquisadores. Foi quando o Instituto ele deixou de ser hospital e passou a ser um Instituto Lauro de Souza Lima, que é o nosso instituto hoje. Isso foi graças assim, ao pessoal que se dedicou à parte de ensino e pesquisa. E ainda recebemos pacientes do Brasil inteiro para tratamento tanto da parte dermatológica como da parte de reabilitação. Hoje o Instituto vê mais pacientes não hansenianos que hansenianos. E destacando agora, nessa década, na área histórica também, que tem um grande acervo assim, que foi preservado desse tempo todo, dessa história toda. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa causada por uma micobactéria. É uma bactéria chamada Mycobacterium lepre, e ela comete principalmente a pele e o sistema nervoso periférico. Uma característica dela é que ela é intracelular, especificamente da célula de Chauvin, que é uma das células constituintes, né, da fibra nervosa. Então ela tem uma atração muito importante pelo sistema nervoso periférico. E a gente adquire ela, né, através de contato com uma outra pessoa doente na forma bacilífera, né? Um indivíduo que tenha bastante bacilos. Pode, assim, ocorrer a penetração do bacilo pele a pele, mas a principal via de contaminação é a inalatória.
E aí, se a pessoa tem predisposição para fazer a doença, para realizar a doença, e somente 5% da população consegue ficar doente realmente, né? E nós podemos tratá-la depois, evidentemente, se ela se desenvolver e for diagnosticado com a doença, nós tratamos com algumas drogas, dependendo do tipo de doença que ele vai fazer. Não existe uma vacina ainda eficaz, né? A única maneira dele se proteger é ele estar bem de saúde, estar nutrido, boas condições de higiene. Atualmente, o Instituto Laudo Souza Lima, ele é referência nacional na dermatologia e referência internacional para OPAS e Organização Mundial da Saúde em hanseníase. Em decorrência não de um fator, mas em decorrência da sua própria história, dos seus próprios trabalhos científicos que foram desenvolvidos aqui e que continuam sendo desenvolvidos. Todo esse aparato, ele nos dá suporte para preparar profissionais, tanto do Brasil como do exterior, para o tratamento da hanseníase. O Instituto Laudo Souza Lima tem uma ligação muito forte com treinamento e ensino na área de hanseníase, primeiro porque ele é um antigo asilo colônia, desde 1924. Nós tínhamos aqui uma instituição que cuidava de pacientes de hanseníase, depois o Estado entrou em 1933 e fundou um asilo colônia Aimorés, assim como fez outros asilos colônias do Estado de São Paulo. Isso evoluiu até a década de 60, quando praticamente se descontinuou a internação obrigatória nesses asilos, mas o Hospital Aimorés resolveu evoluir e trabalhar principalmente com ensino e pesquisa dessa área. E hoje ele é um instituto de pesquisa da Secretaria de Estado da Saúde e tem um reconhecimento importante do próprio Ministério da Saúde como referência internacional também, através de sendo uma referência, sendo colaborador da Organização Mundial da Saúde. E o Instituto ha crescido tanto que hoje a pesquisa é uma parte muito importante, grande, especialmente na área da dor. Nos últimos anos, o Instituto ha liderado o estudo da dor dos nervos em hanseníase no mundo. O Instituto hoje não atende só a hanseníase, ele trabalha com dermatologia, a chamada dermatologia sanitária, e tem uma predileção, evidentemente, pela atenção em hanseníase no tratamento de casos complexos, que não podem ser resolvidos na rede básica de saúde. Eles vêm para cá para receber uma atenção terciária, não só na área clínica, como na área de reabilitação, oftalmologia. Então, as pesquisas na hanseníase hoje estão assim direcionadas mais para essas áreas de biologia molecular, imunologia, genética. Evidentemente que hoje a hanseníase é uma doença que está com um número de casos cada vez menor, por avanço da terapêutica, por avanço das estratégias e políticas de saúde, mas ela é uma doença ainda presente, uma doença importante no Brasil, na Índia, na África e na Ásia, em alguns países dessas regiões principalmente. Então há necessidade de manter-se um conhecimento sobre essa doença. Ela tem perguntas importantíssimas que ainda não foram respondidas. Então determinados centros têm toda uma razão de existir, mesmo com um número reduzido de casos, para funcionar como um reservatório de conhecimento e de pesquisa sobre esta doença, que apesar de já estar tendo seu número reduzido, ela continua com várias perguntas absolutamente não respondidas. No caso do Brasil, o Instituto Laudo Souza Lima é um desses locais privilegiados como reservatório de conhecimento e produção de conhecimento. É que as pessoas que não conhecem aqui se interessem pela fascinante história do então Asilo Colônia Aimorés. Porque todo mundo aqui tem uma história para contar. Venham conhecer o Laudo de Souza Lima. Deviam conhecer hanseníase.